Bom dia a todo mundo. Estão me ouvindo bem? Pessoal aí do fundo? Amém. Agradecer muito que todos vocês estiveram presentes aqui conosco, todos os familiares e amigos. Nós estamos aqui hoje reunidos para comemorar um ano das nossas reuniões, da plantação da nossa igreja e também para falar da palavra, né? Não tem o que melhor comemorar um ano de uma igreja do que pregando a palavra, né? Então eu convido agora todos vocês a baixarem a cabeça junto comigo e nós estarmos se dirigindo a Deus em oração. Senhor Deus e Pai, nós te rendemos graças, Senhor, porque Tu és o único digno de todo louvor e toda adoração. Estamos reunidos aqui neste domingo, ó Pai, Tu bem sabes, comemorando um ano, ó Deus, de pregações, um ano de evangelismo, um ano de reuniões da nossa igreja, Senhor. Que tudo isso, ó Deus, possa ter sido para o seu louvor e que este momento aqui, ó Deus, seja também para o seu louvor. Tu possa abençoar cada coração que está aqui presente, ó Pai, abençoar com a tua palavra, revelando o seu santo evangelho a cada um. Que seu Santo Espírito se faça presente, ó Deus, nos nossos corações, nos dando o devido entendimento da sua palavra, ó Deus. Abençoa também as palavras que vão ser aqui ministradas. Abençoa também, ó Deus, a comunhão que teremos depois, Senhor, o nosso almoço, a nossa diversão também junto à piscina. Que o Senhor possa estar nos abençoando neste dia, que seja um dia memorável, que possa ficar na nossa lembrança e que possa ser para a sua glória, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Para dar início ao nosso culto, gostaria de convidar vocês a pegar a folha que vocês têm aí. E logo na primeira página, ali bem no comecinho, está assim escrito: leitura bíblica, João 3,16. E lá diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, esse versículo é um versículo que resume muito bem a mensagem do Evangelho, que é o que nós pretendemos pregar aqui hoje. Essa mensagem é uma mensagem para todas as pessoas, homens ou mulheres, para todos aqueles que reconhecem que são pecadores e que precisam de um Salvador. Deus, na sua misericórdia, enviou seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Convido vocês a lerem junto comigo o Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seus e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atos com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Glórias ao Senhor nosso Deus, bendito seja o nome dele. Amados, nesse momento, convido o irmão André, vai nos ministrar a palavra. Bom dia a todos, graça e paz. Antes de nós iniciarmos aqui, convido mais uma vez a todos a fechar os olhos, curvar as cabeças. Vamos estar em oração diante do Senhor. Pai eterno, obrigado, Deus, porque podemos estar aqui neste dia, um dia bonito, um dia gostoso, Senhor. E todos nós, ó Deus, pela tua bondade e graça, estamos aqui, Senhor, para estarmos em comunhão contigo e uns com os outros, Pai, para agradecermos a Ti, ó Deus, por tão grande privilégio, Senhor, de estarmos neste momento, ó Deus, celebrando um ano, Pai, que nós estamos aqui neste lugar, nessa cidade, realizando esse trabalho, ó Deus, árduo, difícil, mas que fazemos com muita alegria, Senhor, porque estamos compartilhando para nós mesmos, ó Pai, e para as outras pessoas a melhor notícia que já foi dada, Senhor. Uma notícia de verdadeira e real esperança para todos os homens. A notícia do Evangelho de Jesus Cristo, a salvação em Cristo Jesus. Peço, ó Pai, que o Senhor venha nos capacitar, Senhor, a estarmos agora nos voltando para a Tua Palavra, e nesses minutos que estaremos aqui, ó Pai, possamos estar com toda a nossa atenção voltada para o que será dito aqui, Senhor, ensinado. Nos ajuda, Senhor, a extrair daqui, Senhor, os ensinamentos, as aplicações pessoais para a nossa própria vida, para, Deus, levarmos adiante, ó Pai, que nós estamos aprendendo aqui, Pai. É o que eu te peço, ó Deus, e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês podem abrir no material nosso material ali, nosso boletim informativo. Nós temos ali o esboço do sermão, na penúltima página, e nós vamos acompanhar ali. Os irmãos podem acompanhar, podem fazer anotações ali, se os irmãos acharem conveniente. Agradeço a presença de todos, fico muito feliz de ter esse grupo aqui reunido para estarmos neste dia. Deus possa abençoar a vida de todos aqui essa manhã. Vamos ler todos nós juntos Filipenses, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 6. Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, por vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. O irmão Ivan já comentou que nós estamos aqui num dia com alegria em nossos corações. Nós estamos reunidos para comemorar um ano do nosso trabalho de plantação de uma igreja batista reformada no nosso município. A nossa alegria em celebrar essa data é pelo grande privilégio que a gente recebeu de cooperar no Evangelho de Jesus Cristo durante esse tempo. A gente enfrentou muitas dificuldades, os irmãos que estão acompanhando aí bem de perto esse trabalho, muitas lutas, muitas incertezas, mas o que tem marcado a gente, o que vai ficar gravado em nós, irmãos, é a alegria de poder ter recebido de Deus esse presente, de estar envolvido nisso, ter comunhão com os apóstolos, com os profetas. É isso. Com o cristianismo nesses 2000 anos, e nós na nossa cidade, assim como outros irmãos em outros lugares também, em outros lugares da nossa cidade, poder fazer parte, cooperar no Evangelho de Cristo. A passagem que a gente vai expor aqui hoje é o trecho de uma carta que o apóstolo Paulo escreve para uma igreja que foi plantada numa localidade chamada Filipos. Por isso, a carta aos Filipenses que você leu aí. As palavras de Paulo expressam os mesmos sentimentos e motivos que nós temos nesse dia. Paulo também estava alegre. Ele tinha gratidão a Deus pela cooperação da igreja
de Filipos no Evangelho. Paulo estava preso em Roma quando escreveu esta carta e já tinha uma parceria com essa igreja que já durava 10 anos. Embora Paulo estivesse definhando fisicamente na prisão, ele foi preso pela sua coragem, pela graça que ele recebeu de Deus para anunciar o Evangelho em terras onde as pessoas eram inimigas da fé cristã. Judeus, israelitas ali, e os romanos pagãos, todos esses dois grupos. O apóstolo Paulo e a igreja que estava sendo plantada ali, estava crescendo no mundo inteiro, eles sofriam muita angústia e Paulo foi preso várias vezes, apanhou várias vezes, por esse trabalho que ele realizava de missões, de evangelismo, de plantar igreja em cidade, em país. Paulo estava alegre no coração dele por poder se comunicar com essa igreja que era fruto desse trabalho que ele ajudou a começar. E hoje também nós vamos meditar sobre a alegria de Paulo, a gratidão de Paulo. Qual que era a causa? Por que ele estava alegre? O texto que nós vamos expor aqui, ele vai apresentar 3 razões. Primeira, a lembrança que ele tinha da cooperação no evangelho dos filipenses. Quando ele lembrava da cooperação deles, que ele tinha alegria. Era um consolo para ele. Inspirava ele. Dava uma razão. Por que eu estou preso aqui, apodrecendo numa cela escura, úmida, suja, sem roupas, no frio? O que me dá alegria? A lembrança que eu tenho desses irmãos, dessa igreja, que está cooperando comigo no Evangelho, cooperando com a obra de Cristo. A segunda razão é a intercessão e a cooperação que ele fazia de maneira constante por eles. Paulo sentia alegria ao pensar neles. Ele estava ali sofrendo, mas ele sentia alegria não em pensar na necessidade dele, mas na necessidade desses irmãos. E a última, o que trazia alegria para Paulo? Gratidão. A esperança que ele tinha para o futuro daqueles irmãos. Esse futuro também era o futuro que ele aguardava para ele mesmo. A aplicação que queremos trazer para nós. Será que toda essa gratidão que Paulo tinha, toda essa alegria, nós também podemos ter ao participar com eles na cooperação do Evangelho? Se um dia você ouviu o Evangelho de Jesus Cristo, você tem esse grande privilégio de ser convidado. Ah, mas eu não sei ler, eu não tenho estudo, eu já estou de muita idade, eu sou muito novo. Você tem o privilégio de se juntar a essa multidão de pessoas ao longo desses milênios, em povos de todas as tribos, línguas, nações, para também cooperarem no Evangelho. Vamos pensar então nessas 3 razões. A primeira, Paulo sentia alegria e gratidão pela lembrança que ele tinha da cooperação desses irmãos de Filipos no Evangelho. No versículo 3, vai dizer assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Paulo se dirige a Deus em gratidão pela vida dos filipenses, toda vez que se lembrava deles. Embora preso, Paulo se lembrava da igreja que foi plantada em Filipos e em suas orações constantemente. Faça uma busca aí você. Busca rápida. Quem que você consegue trazer na sua memória de pessoas que participaram na sua vida? Aquelas que tiveram presente em momentos de muita alegria, ou então de momentos de muita tristeza, ou pessoas que eram colegas, de repente, de trabalho, ou vizinho, ou um parente distante que você não teve contato. Quem que vem à tua memória em primeiro lugar? As pessoas que sempre tiveram próximas de você, juntas de você nos principais momentos da sua vida. Paulo não era diferente. Ele também era assim. Ele também guardava os irmãos de Filipenses, de Filipos, no coração deles. Essa é uma história bonita que nós estamos vendo aqui. Paulo está elogiando ele, está com o coração ali, né, derretendo, de tanta alegria que ele sentia ao lembrar desses irmãos. Mas nós sabemos, se a gente vai ler outras passagens da palavra, outras cartas de Paulo, ele sofria muito pelo abandono de muitos irmãos. Mas não é o caso desses aqui, porque eles ficaram junto com eles. Então Paulo tinha eles guardados no coração. Mas aqui o apóstolo trouxe 2 motivos básicos para agradecer a Deus todas as vezes que se lembrava dessas pessoas que ele guardava no coração. Aí muda um pouco, porque talvez você tenha um exemplo que coloca todos nós no mesmo lugar. A gente tem lembranças e sempre vai lembrar de pessoas que foram presentes na nossa vida. Mas Paulo tinha razões um pouco diferentes. A primeira, ele tinha íntima comunhão por causa da cooperação no Evangelho de Cristo com essas pessoas.
Observe que aqui a comunhão de Paulo com esses irmãos é tão especial que a primeira coisa que ele diz depois de cumprimentar eles, se você for ler no versículo 1, no versículo 2 desse capítulo, ele vai estar fazendo uma saudação. No versículo 3 que nós lemos, ele agradece a Deus pela vida deles, porque eles eram presente na vida do apóstolo Paulo. Aquelas pessoas ali que estavam junto com ele nessa luta eram um presente de Deus. O que ele faz? Meu coração está cheio de alegria por eles, por esse presente de Deus na minha vida. A lembrança que tinha deles era um bálsamo que aliviava as dores dele na prisão, que ele estava sofrendo por causa do Evangelho. Uma segunda razão dele ter esses filipenses guardados no coração deles é porque eles compartilhavam, tinham comunhão com Cristo. Tanto Paulo como os filipenses eram membros do corpo de Cristo. Isso é um pouco diferente. Uma coisa é a gente ter cooperação num trabalho em conjunto. Nós estamos sofrendo juntos, estamos rindo junto, estamos celebrando junto um ano. O Paulo aqui estava 10 anos com ele. Outra coisa, o apóstolo Paulo tinha comunhão com eles por uma segunda razão mais profunda. Ele pertencia ao corpo de Cristo juntamente com aquelas pessoas. Assim, pertenciam à mesma igreja. Eram da mesma família de fé. Adoravam o mesmo Deus e o serviam com a mesma alegria. A segunda razão, que Paulo também apresenta como uma razão que trazia alegria e gratidão para ele, no coração dele, é a intercessão e a cooperação, agora não no passado, mas no presente. A alegria das lembranças do passado, da história que viveram por causa do Evangelho, fez com que Paulo intercedesse por eles constantemente com alegria, diante das lutas que continuavam passando no presente, por causa da cooperação no Evangelho. No versículo 4, se vocês forem acompanhar no material ali, o texto vai dizer, versículo 4, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Paulo fazia intercessão no presente pelos filipenses através de orações constantes. O que Paulo fazia na cadeia? Além de escrever cartas, talvez de sofrer tortura, ele orava na prisão. E ele orava pelos filipenses, enquanto ele estava ali. Quando eu peço oração para alguém, ou quando alguém pede oração para mim, eu fui criado na igreja, então eu já tenho um pouquinho de maturidade para entender o que a pessoa quer dizer. Quando uma pessoa pede oração para a gente, ela está pedindo uma segunda coisa que ela não fala. Pense em mim. Lembra de mim. Irmão, por favor, ora por mim. Pense em mim. Lembra de mim nas suas orações. Os americanos têm uma expressão assim que eles dizem, né? Os nossos pensamentos estão com você nesse momento. Eu tenho um luto, uma situação de sofrimento, eles falam isso. Aqui no Brasil nunca ouvi ninguém falando isso, mas nossos pensamentos estão com você neste momento. Então, quando Paulo ora, o que significa? Que ele estava pensando nele. Como que você vai orar por alguém se você não pensa? Se você não sabe as necessidades das pessoas? Conseguem ver, irmãos, o quanto que a cooperação em algo comum, ela acaba suprindo um monte de necessidade que as pessoas estão tomando remédio aí fora porque não tem. Necessidade de ser ouvido, de ser visto, de que alguém pense em você. Tudo você vai encontrar dentro de uma igreja local, onde as pessoas estão envolvidas em algo comum, algo nobre. Você vai sofrer junto, você vai chorar junto, e você vai saber orar por essa pessoa porque você convive com ela. Esse é o presente que Deus deu para a humanidade. Igrejas. Um país é muito bom, você tem país, você tem território, você tem leis, mas tudo é muito, muito distante. Agora, numa igreja local, nós temos uma família de fé. E é isso que, por isso Paulo, então, tinha alegria. Ele estava longe deles, estava numa prisão, mas os pensamentos dele estavam com os filipenses. E um segundo motivo que ele tinha, pensando nessa questão de pensamento, nós sabemos que os irmãos de Filipenses também estavam pensando nele na prisão, chorando por ele, se entristecendo por ele, enviando ajuda para ele enquanto ele estava ali sofrendo. Nós oramos melhor uns pelos outros quando temos comunhão com algo em comum, uma causa que nos une. Esse é o caso aqui. Paulo intercedia por eles constantemente em suas orações, porque sabia que os problemas que ele estava enfrentando, em grande parte, eram os mesmos que os filipenses também estavam passando. Só que aqui, novamente, a palavra vai dizer por que Paulo orava. O texto vai resumir
os motivos de oração que Paulo fazia por eles. Por que Paulo? Quais as razões? Quais os motivos? No versículo 5 nós temos ali o resumo do conteúdo da oração pelos filipenses. Versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. A cooperação constante no Evangelho era a causa central, principal, fundamental que resumia todas as orações e súplicas que Paulo fazia a Deus por ele mesmo e por esses irmãos. Paulo sabia das necessidades deles, talvez doenças, talvez perseguições. Por que Paulo orava por eles? Para que eles continuassem no presente a cooperar no Evangelho de Cristo, assim como eles tinham cooperado no passado. Toda essa história que eles viveram, o que Paulo queria? Eu não quero acrescentar nada ao que está bom, eu quero que se mantenha o que está bom. E o que ele queria? Que eles conseguissem continuar com o mesmo fervor, com o mesmo amor pela causa de Cristo, pela causa do Evangelho. A palavra cooperação aí é uma palavra em grego chamada koinonia, comumente traduzida como comunhão. Qual é o sentido básico dessa palavra? Compartilhar algo em comum. Se temos, por exemplo, um churrasco que o seu Rubens vai daqui a pouco assar para a gente. Qual que é a comunhão que a gente tem? Nós temos comunhão porque cada pessoa vai pegar um delicioso pedaço e vai saborear. Nós temos comunhão com uma refeição comum que nós estamos comendo. Se cada pessoa tem na sua casa, não é uma comunhão. Nós só vamos ter comunhão com esse churrasco se todos nós estivermos aqui e comermos esse churrasco juntos com alegria. É isso, nós estamos compartilhando algo em comum. Paulo se alegrou porque os filipenses foram salvos. E, portanto, eles compartilhavam da salvação em Cristo Jesus. E essa unidade espiritual entre eles gerou comunhão e cooperação constante no Evangelho. Pessoas salvas, de verdade, em Cristo Jesus, elas fazem um regaço no mundo. Elas viram o mundo de ponta cabeça. Por quê, irmãos? Porque elas cooperam. Eu fui salva por Cristo. Eu fui alcançada por Cristo. O que essa pessoa faz? Ela quer alcançar outras pessoas. Ela quer buscar outras pessoas também. Por isso que muitas vezes chamam os crentes de chato, né? Crente é muito chato, são fanáticos. Não é, irmãos? Ninguém fala nada de alguém que gosta do Corinthians ou do Palmeiras, por exemplo, ou do Grêmio, né? Existe uma alegria em você querer levar algo que foi muito bom para você para outras pessoas. Quando a gente é alcançado, nós temos comunhão com algo que aconteceu com a gente. Por exemplo, a salvação. O que você vai querer? Ter comunhão com outras pessoas. Alcançar outras pessoas. As pessoas, muitas vezes, têm comunhão nos traumas, né? Dizem no exército que o trauma coletivo gera unidade. Então, por isso eles sofrem um ralo lá no exército, porque aquilo ali traz unidade permanente. Eu tenho um grupo, e me encontro com esses rapazes que serviram comigo há 20 anos. E a gente lembra como se fosse hoje. Por que existem essas coisas? Porque nós passamos por coisas juntos que ninguém passou com a gente. Nós quase pedimos a nossa mãe lá, clamamos pela nossa mãe, né? De tanto sofrimento, todo mundo fez isso. Aqui eles estavam unidos por causa da salvação que eles receberam. A coisa mais importante que todos os crentes compartilham é a sua unidade espiritual, a sua cooperação no Evangelho de Cristo. Nós temos em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9, uma passagem muito bonita. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão, koinonia, do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, neste contexto, a frase cooperação no Evangelho refere-se a todo esforço que você tem, porque você tem uma unidade com Cristo. Você tem comunhão com Cristo. Quem é Cristo? É Deus que se fez carne, que sabe cada uma das nossas dores. O que nós precisamos de verdade. Ele sabe, e ele veio aqui na Terra para passar por luta e dificuldade, para trazer solução para isso, para salvar os homens. Então nós temos uma unidade com Cristo. Cristo, ele morre por nós. Ele se entrega por nós. E o dia que você ouve essa notícia e você também se entrega a Cristo como teu Senhor e Salvador, então você entra numa comunhão com Cristo, juntamente com todas as outras pessoas que fazem a mesma coisa.
No livro de Atos, nós temos alguns fatos que marcaram a relação de Paulo com essa igreja e o testemunho da cooperação constante dos filipenses no Evangelho, desde que Paulo iniciou o trabalho missionário lá e durante a sua estadia nessa cidade e depois da sua partida. Em Atos 16, temos alguns relatos importantes que podemos destacar aqui para vermos que as palavras de Paulo não são uma mera formalidade, mas o testemunho de uma verdadeira koinonia que tinha com os filipenses, uma comunhão, uma cooperação. Quando você vai escrever uma carta, estava comentando com o Ivan, né? Geralmente você vai ali falar palavras meio que por protocolo, né? Obrigado porque vocês estão aqui, né? Vocês ajudaram muito nesse trabalho. Mas Paulo, quando ele fala que eles tinham uma koinonia com eles, ele estava falando coisas que eles tinham vivido juntos. Atos 16 vai trazer, eu não vou ler essas passagens, nós vamos citar algumas coisas que eles viveram para vocês terem uma ideia. Em Atos capítulo 16, nós temos a conversão de Lídia. Lídia foi uma vendedora de púrpura, tecido, vendia roupas, e ela se converteu a Cristo, a primeira pessoa a se converter a Cristo na cidade de Filipos. Essa mulher usou a casa dela para o primeiro trabalho de plantação de uma igreja na Europa. A casa de uma senhora vendedora de púrpura, que Paulo converteu toda a família dela ali, tinham condições de poder manter ali uma igreja na casa deles. Nós temos a Europa, então, uma igreja numa casa por uma mulher que vendia roupas, vendia tecidos, tinturas. E ali foi o primeiro ponto onde os irmãos se reuniram para juntar donativos para quem precisava, ou para fazer reuniões, ou então para fazer orações. E dali, muitas pessoas foram enviadas dentro do continente europeu, e nós estamos aqui em Aramoreira hoje. Alemães, portugueses, enfim, ingleses, que ouviram o evangelho, foram trazendo e chegou até nós aqui em Aramoreira. Em outros lugares do mundo. Começou na casa de Lídia. Ali, esse trabalho de plantação que Paulo fez nessa cidade. Algo parece simples, mas conseguem ver que isso alcançou o mundo inteiro? Assim, irmãos, muitas vezes a gente menospreza os pequenos começos, né? Ou pequenos grupos que se reúnem, mas olha o alcance que essa conversão dessa mulher teve em todo o mundo, continente europeu e depois aqui nas Américas, né? A libertação da escrava que tinha o espírito de adivinhação. Paulo estava pregando lá em Filipos e tinha uma moça que era escrava, ela tinha os seus senhores e essa moça fazia adivinhação, lia sorte, e existiam espíritos de adivinhação nela, que possuíam ela. E essa mulher começou a ir atrás de Paulo. Esses aí são homens de Deus, eles pregam os caminhos de Deus, mas Paulo ficou coçando a cabeça, assim, mas isso aí está estranho, porque o servo de Deus tem a capacidade de discernir os espíritos. Mas você está errado. Ele vai lá e expulsa o demônio dessa menina. O que aconteceu? Ela não conseguia mais fazer adivinhações. E provavelmente ela também se converteu, ela foi salva. Então ela abandonou essa prática de feitiçaria, de adivinhação. Qual o problema? A liberdade da escrava custou a liberdade de Paulo e Silas. Por causa disso, os senhores dessa escrava, dessa mulher, dessa moça, levantaram um levante ali, fizeram um levante na cidade para que Paulo fosse preso, perseguido, sofresse, e Paulo foi preso. Paulo e Silas foi preso. Paulo e Silas estavam na prisão, estavam ali sofrendo, apanhando, com certeza, estavam sofrendo, mas também cantando hinos. Eles estavam cantando hinos lá e à meia-noite acontece um terremoto. Nesse terremoto, os alicerces da prisão chacoalham, todos os presos saem e tinha um carcereiro ali querendo tirar a própria vida, porque ele sabia o que ia acontecer com ele se os presos saíssem. Mas Paulo e Silas gritam lá de dentro no escuro, nós estamos aqui, nós não fugimos não. Esse homem vai lá, o apóstolo Paulo prega para ele, esse homem se entrega a Cristo, é salvo. Paulo passa a noite, sai da cadeia, ele é liberado pelas autoridades, e ele vai para a casa dessas pessoas, da família desse carcereiro, e ali ele tem a segunda família, que é conquistada para Cristo, que se convertem. E ali tem um segundo grupo, uma segunda família que se converte a Cristo. Depois nós sabemos que Paulo vai embora e esses irmãos se despedem dele ali, mas a relação não acaba ali. Eles continuam sustentando Paulo nas suas prisões, enviando recursos, roupas, alimentos para o apóstolo Paulo e também para outros irmãos que também passavam necessidade.
E nós podemos agora, então, chegar ao terceiro ponto, irmãos, da razão que trazia alegria para o apóstolo Paulo. Promessas para o futuro. O versículo 6 é um versículo bem conhecido, né? Filipenses capítulo 1, versículo 6, que traz promessas para o futuro. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Pedro inicia a descrição das promessas para o futuro com a expressão tendo por certo isto mesmo. Isso indica que ele tinha uma forte convicção de que eles seriam abençoados no futuro. Nós vemos aqui que Paulo traz essa promessa para eles, irmãos, olhando para três coisas. Primeiro para cima, para Deus. Depois, olhando para trás. E depois olhando para frente. Nós podemos ter essa certeza sobre o que Jesus faz, o que ele faz e opera, porque nós sabemos que Deus é quem traz bênçãos. Nós só podemos pensar, irmãos, que nós podemos receber bênçãos nessa terra, porque Deus é quem nos abençoa. É Deus é quem guarda a nossa vida aqui neste mundo. A obra de salvação, irmãos, ela começa em Deus. A obra de salvação começa quando Deus, ele escolhe pessoas de todos os povos da terra. E quando ele decretou isso antes da fundação do mundo, pessoas que seriam salvas. Ele depois envia Cristo Jesus para morrer pelos pecadores. Cristo vem e morre pelos homens na cruz. O Espírito Santo vem, então, e opera todas essas verdades, comunica em nós as verdades do Evangelho. Porque se Deus não trabalha em nós, irmãos, ninguém vem a Cristo. O ser humano, ele tem uma condição tão terrível diante de Deus, que a palavra vai dizer que ele está morto espiritualmente. Ele está em uma condição de morte espiritual. E o coração dele é um coração de pedra. Ezequiel 36 e 26 vai dizer que o nosso coração ele é de pedra para Deus. Um coração duro. Você pode, se Deus não trabalha em nós, irmão, se Deus não opera em nós, você vai ouvir 1 milhão de pregação e ela não vai fazer nada em você, não vai ter efeito nenhum. Se Deus não penetra nesse coração duro e quebra esse coração, ninguém vem a Cristo. Por que as coisas são assim? Porque a glória na salvação dos pecadores pertence somente a Deus. Então, quando nós pensamos em bênçãos, nós podemos pensar em bênçãos porque Deus quis nos abençoar. E como ele faz isso, irmãos? Ele escolhe. Se você está aqui hoje, irmãos, existe uma grande chance de ser uma realidade na sua vida. Em primeiro lugar, você está sendo convidado por Deus a ouvir o Evangelho, a ouvir a mensagem de salvação. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar no coração de uma pessoa, porque é ele que faz a obra de salvação em nós, ele começa a mostrar a verdade sobre Deus que você ignorava, a vontade de Deus que você ignorava, e depois ele começa a mostrar quem você é, a luz da palavra. O Espírito Santo começa a mostrar verdades que você talvez jamais ia aceitar que alguém falaria para você, sobre a dureza do coração, sobre a rebelião contra Deus, sobre viver uma vida completamente distanciado de Deus e confiando, por exemplo, em religião, filosofia ou intuição e não em Cristo. Isso é o problema do ser humano. Ele é duro de coração, ele rejeita Deus e um problema maior. Ele recusa a salvação que existe em Cristo Jesus. O Evangelho é pregado e as pessoas fazem assim. Elas não querem ouvir. Elas procuram distrair a mente dela, muitas vezes com entretenimento. Nada contra o entretenimento. Mas vão buscar distrair a mente com entretenimento ou com outras coisas, ou mesmo com trabalho, ou com uma série de coisas, para fugir de Cristo. Mas a graça é o que nos alcança, irmãos. Todos nós só podemos ser alcançados por Cristo mediante a graça, a misericórdia. Ninguém vem a Deus porque é bonzinho. A gente só vem a Deus por pura misericórdia, porque senão a gente não viria. Nenhum de nós viria a Cristo. Ninguém que pode levantar, eu sou o bonzão, eu quis, eu sou o bonzão, eu que dei o primeiro passo. Não, você não deu o primeiro passo nenhum. Quem deu o primeiro passo foi Deus antes da fundação do mundo e ter te escolhido. Eu posso dizer que ele criou você aqui em Aramoreira, criou Aramoreira, criou o Brasil, criou o mundo, criou a terra para você estar aqui dentro. Teu pai, tua mãe, teus avós, teus bisavós, até chegar em Adão e colocou você na genealogia deles, para você um dia ouvir o Evangelho e ser salvo. Eu não quero massagear o ego de ninguém. Eu quero que vocês vejam a grandeza do que é a salvação.
Hoje em dia a salvação foi reduzida a uma oração que você faz no final do culto, ou um batismo, joga uma aguinha na cabeça, pronto. O batismo, essas ordenanças são bíblicas, são ordenadas, mas não tem o poder de salvar. Quem que salva? Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Como é que nós vamos a Ele? Pela fé. Irmão André, quer dizer então que a gente pode ver de qualquer jeito e um dia a gente vai ser salvo? Não, você precisa responder ao Evangelho, como as Escrituras dizem, com arrependimento dessa condição tua de pecado. O Espírito está operando, ele está falando com você, por meio da palavra. O que você tem que fazer? Se arrepender. Ah, mas eu não sou igual a minha vizinha, igual ao meu vizinho, eu não sou tão ruim igual fulano que matou não sei quem. Não. Coloca você diante de Deus e esquece os outros. E coloca você e veja o que a palavra diz. Pega o raio-x da palavra, os exames. A Bíblia é um exame. Ela vai mostrar a tua doença. Você não está são espiritualmente, não. Você está doente. Por isso que você vai morrer um dia. Porque você está doente espiritualmente. Essa é a causa da morte. Você está doente. E a tua doença, a minha doença, a doença de todos nós é o pecado. Cristo é o remédio para a nossa doença. Ele é a resposta para o nosso problema espiritual. O nosso pecado e a condenação por causa do nosso pecado. Por isso a salvação é algo tão grandioso, irmãos. Por isso ninguém conseguiu ainda extinguir a mensagem do Evangelho. Enquanto nós estivermos, a igreja de Cristo estiver aqui neste mundo, o diabo não tem poder para silenciar, como se diz hoje em dia, cancelar a mensagem do Evangelho. Mesmo que já tentaram matar muitos cristãos, a igreja aqui que Paulo mesmo foi morto, né? Foi morto por causa de Cristo, e assim outros irmãos. Olhando para trás, aquele que começou a boa obra, começou no passado. Os filipenses também podiam ter certeza do futuro que os aguardava, por meio das lembranças dessa obra de salvação operada pelo Espírito Santo na vida deles, no passado, e como o Espírito motivou e guiou e fortaleceu eles na cooperação do Evangelho. Assim, a intercessão para que os filipenses ficassem firmes na cooperação do Evangelho, que sempre demonstraram no passado e no presente, se unem a essas promessas para o futuro. O apóstolo Paulo aqui, ele não está trazendo uma adivinhação. Como é que eu sei que eu vou ser abençoado no futuro? Você tem que olhar para o teu passado. Como é que você sabe que você foi abençoado por Deus? Eu peço que todos olhem para mim. Talvez se você não lembrar de nada do que eu estou falando, se você lembrar agora, é o suficiente. Como que eu sei que eu sou abençoado por Deus? Olha para a tua vida e para o teu passado e faça a pergunta: você já ouviu o Evangelho? Você já se arrependeu e creu em Cristo? Se você pode falar amém, você pode ter certeza que você pode olhar para o teu passado, você pode olhar para o teu presente agora, se você permanece nisso, e você será abençoado no futuro. Como o apóstolo Paulo está prometendo aqui à luz da Bíblia, à luz da palavra. Por isso, antes de apontar para promessas do futuro, Paulo fundamenta a promessa, recordando quem começou a obra de salvação, que eles foram participantes. E aí nós temos a promessa. A obra que ele começou, o que ele vai fazer? Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo, até o dia de Jesus Cristo. Em resumo, o que Deus começou, ele termina. Não é igual a gente, irmão Ivan. Você começa um serviço, você não aguenta terminar. Deus não. Ele começa, se ele começou uma coisa, ele vai concluir. Por isso, irmãos, que a salvação escapa das mãos dos homens. Porque se a salvação dependesse de nós certamente não conseguiríamos permanecer. Nós só podemos permanecer em Cristo até o dia que Ele voltar, ou até a gente morrer e ser guardado para esse dia, se nós estivermos nele, unidos nele. Mas como é que você faz isso? Olha para o teu passado. Olha para a tua vida. Como é que ela está? Você está em Cristo? O que Deus começa, Ele termina. O que aguarda Paulo, os filipenses, toda a igreja de Cristo no futuro? O dia de Jesus Cristo. O dia da parousia, ou a volta de Cristo. A frase sugere a ideia de dia de provação. Os profetas do Antigo Testamento falaram do dia do Senhor em termos de tempo de julgamento e tempo de redenção. As pessoas hoje em dia estão falando muito do fim do mundo, né? Todo mundo fala de Apocalipse, não está com medo. Realmente é um dia de julgamento. Mas para quem é salvo, é um dia de salvação, de redenção, de glorificação, de recompensa. Paulo está confiante de que Deus fará os filipenses progredirem na graça, de forma a estar permanentemente preparados para alcançar esse dia do julgamento. Para o cristão, esse dia será um dia de glória.
Como é que nós sabemos que nós vamos estar com Cristo no dia que Ele voltar? Você tem comunhão com Cristo? Você tem comunhão com a igreja de Cristo? E você está trabalhando ativamente na cooperação do Evangelho? Você está cooperando com o Evangelho? São esses os sinais, irmãos, que são as provas de que você será abençoado no futuro. É importante observar que a certeza de Paulo não se baseia só numa experiência passada, como eu disse. Quer dizer, tem que olhar só para o meu passado? Não. Primeiro você olha para cima, para Deus. Aí você vai olhar para a tua condição diante de Deus. Paulo vai dizer assim, ó, examine-se a si mesmo para ver se você está na fé. Salvação é somente pela fé. Mas você está na fé? Você está em Cristo pela fé? A verdadeira fé produz obras. Quais obras? Boas obras. Que boas obras? Cooperação no Evangelho de Cristo. Por isso Paulo lá na prisão orava, Senhor, abençoa os filipenses, para que eles continuem cooperando no Evangelho. A cooperação no Evangelho resume a nossa condição diante de Deus. Se nós estamos nele ou se nós não estamos. Imagina assim, você vai sair daqui de Aramoreira e você vai para Ponta Porã. Como é que você sabe que você vai estar indo para lá? Se você está dentro do carro, você está na bicicleta ou andando a pé, mas você está indo em direção a Ponta Porã. Você está indo nesse sentido, nessa direção e para esse lugar. Se você está indo para outra direção, como é que você pode dizer que você está indo para Ponta Porã? É isso que Paulo quer dizer. O que Deus começou, ele vai concluir no dia que Cristo voltar. Mas você está indo em direção a Cristo? Você pode olhar para a tua vida? Irmãos, isso é constante na Bíblia. Se você pegar o Antigo Testamento, se você pegar o Novo Testamento, você vai ver que a palavra traz esses alertas em amor. Por que eu estou falando isso, irmãos? Talvez algumas pessoas estejam até estranhando o que eu estou dizendo, talvez achando um pouco ruim, as palavras são um pouco pesadas. Mas por que existe isso, irmãos? Porque Deus é amor. E em amor, Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos alcancem a salvação em Cristo Jesus. Mas nós temos que estar alertas ao caminho que Ele prescreveu na palavra. Existe uma rota, existe um mapa na Bíblia. Você está nesse mapa? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você. Somos salvos no passado, quando Cristo nos justifica. Essa é uma realidade. Quando que você é salvo? No passado. Jesus, quando Ele vai lá e sofre o castigo que a gente merecia, o que nós merecíamos, irmãos? A morte. O pecado merece a morte. Não é como na escola. Crescer, se reproduzir e morrer como algo orgânico, um ciclo da biologia, biológico. Não, é uma sentença. Nós merecemos a morte. E o que Cristo faz para que nós possamos ser salvos gratuitamente? Ele morre no nosso lugar, sofrendo o castigo que nós merecíamos. Quando Cristo sofre em nosso lugar, Ele nos justifica. O que quer dizer isso? Nos declara justos aos olhos de Deus. Nós podemos olhar para a nossa vida e saber que nós somos justificados. É como se Deus tivesse batido o martelo. Esse daí foi justificado, declarado justo, porque o meu filho morreu no lugar dele. E aí você é salvo no presente, porque você demonstra essa obra de justificação de Cristo lá na cruz, vivendo para Cristo e vivendo em comunhão com Ele e com outras pessoas que também foram salvas. Você procura companheirismo, amizade, ter comunhão. O mundo, ele é hostil. O mundo odeia Cristo. Essa é a realidade que nós vivemos. Se nós estamos numa condição do time lá que odeia Cristo, então nós não fomos salvos no passado. A evidência de que nós fomos salvos no passado é se nós estamos em Cristo na nossa vida aqui e agora. Se podemos olhar para nossas vidas e ver isso acontecendo, podemos ter plena convicção de que seremos salvos no futuro da presença do pecado em nós e das consequências do pecado. Irmãos, eu posso olhar para mim, não vou nem falar a vocês, eu mesmo. Eu posso olhar para o meu passado. Por que tantas vezes eu chorei, tantas vezes eu fiquei noites acordado? Existem problemas no mundo, sim. Existem outras pessoas que nos prejudicam. Mas eu posso olhar e ver. É por causa dos meus pecados. É o André o culpado. É eu que tomei decisões erradas, escolhas erradas, e estou amargando a minha vida pelas escolhas que eu fiz. Mas por que nós estamos reunidos aqui hoje? Inclusive alegres. Porque existe esperança. Existe esperança de salvação e de você se reconciliar com Deus. Um ser que você nem ligava que existia. E de repente você ouve no Evangelho e ele se revela a você.
e você começa a mudar a tua vida, a ter a tua vida transformada. E você começa a olhar para o futuro com esperança. Irmãos, a nossa geração, a geração nossa atual, nunca tomou tanto remédio por problemas psicológicos, por depressão. Existem vários fatores que levam a isso, problemas, às vezes, de infância, outras questões. Mas isso não é regra geral para todo mundo que tem problemas emocionais. Mas grande parte dos problemas emocionais que existem no mundo é falta de Deus. Falta de comunhão com Deus. Olha o que o Paulo estava, preso numa cadeia, apanhando, as costas todas deformadas, uma cicatriz em cima da outra, de tanto que ele apanhava, mas o que ele estava? Alegre. E pensando nessa comunhão que ele tinha com outros irmãos. A alegria de Paulo e sua gratidão a Deus pela cooperação constante dos filipenses no Evangelho se devia à história de fidelidade e irmandade na causa de Cristo, desde o primeiro dia em que começou a fazer o trabalho de plantação de igreja de Filipos. Esses irmãos tinham laços profundos de amor e companheirismo. As memórias dessa relação forjada no fogo e no aço da batalha pela causa do Evangelho firmou essa relação durante os 10 anos de trabalho no Evangelho. No presente, Paulo sabia exatamente, então, por qual motivo orar por eles. Com alegria, ele deveria orar continuamente a Deus para que eles continuassem cooperando no Evangelho. É isso, irmãos. Nós podemos olhar para a nossa vida, nossa comunhão junto e termos esperança. Não importa o que aconteça no mundo. Não importa, os juízos de Deus estão sendo derramados. Não quero ser apocalíptico aqui, nem assustar ninguém, mas nós vemos essa realidade no mundo acontecendo. Deus trazendo juízo. Sempre se renova, né? Na política, né? A gente vê isso. Agora vai melhorar, e nunca melhora. Sempre piora. Sempre piora a condição do homem. Juízo de Deus, irmãos. Essa é a realidade. Um mundo de mentira, de engano e de falsas promessas. Falsas esperanças. Você só tem uma esperança. Só existe um lugar onde tem esperança, em Cristo. Somente em Jesus Cristo nós podemos ter esperança de salvação. O que é lógico fazer? Busque essa esperança, esteja em comunhão com pessoas que também estão buscando essa mesma esperança. Esse vai ser o remédio para você, irmãos. Esse mundo cada vez se afasta mais de Deus. Assim nós podemos ter plena convicção de que se Ele iniciou a obra de salvação em nós, através de seu Espírito, Ele vai acabar essa obra. O que Deus começa, Ele termina. Por isso devemos olhar com confiança para Deus, para trás, onde tudo começou, e para frente, para onde estamos indo e para onde queremos chegar. Estamos indo para um grande encontro nos ares com o nosso Senhor e Salvador, para estarmos unidos eternamente com Ele, contemplando a obra de salvação consumada em nosso ser glorificado e de todos os nossos irmãos em Cristo em todo o mundo, em todas as eras, para a cooperação no Evangelho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Tenha essa esperança no seu coração. Não perca a esperança. Não olhe para você, olhe para Cristo. Olhe para o que a palavra diz sobre você e enche o teu coração de esperança em Cristo Jesus. Pai eterno, obrigado, Deus, por estarmos aqui nesta manhã, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco, Senhor, por meio da tua palavra. Obrigado, Senhor. Peço que o Senhor nos guie, Senhor, nos ajude nesse dia, onde queremos, ó Deus, continuar dedicando este dia, nessa refeição que vamos tomar, Senhor, e também conversando, se alegrando aqui em comunhão uns com os outros. Que a nossa mente, embora estejamos aqui, ó Deus, alegres, possamos também estar alegres por ter ouvido, Senhor, essas boas notícias, acompanhadas, sim, de trovões dos alertas da tua palavra, mas ainda assim, Pai, uma notícia bonita, uma notícia de esperança para nós. Peço a Deus que o Senhor capacite a cada um que veio aqui esta noite, que o teu Espírito fale, ó Deus, aquilo que nenhum homem pode falar, ó Deus. Que o teu Espírito possa entrar, Senhor, aonde nenhum homem pode, Senhor. Guia e capacita cada um de nós, ó Deus, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o irmão Ivan aqui para trazer algumas palavras, alguns projetos que nós temos para o futuro. Amém? Bom, como nós estamos aqui comemorando um ano de nossos trabalhos, aí na folha de vocês tem alguns dos principais acontecimentos que aconteceu conosco, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o André está estudando no Seminário Batista Confessional do Brasil. Ele começou lá em
dia 15 de 9 de 2021. E nós tivemos o nosso primeiro contato entre eu e o André no dia 24 de 11 de 2021. No dia 30 de 11 de 2022, nós tivemos o primeiro culto oficial realizado na casa do irmão André. Ali no dia 14 de 2 de 2022, eu dei início aos estudos também no Seminário Batista do Brasil. Nosso primeiro trabalho evangelístico foi na residência da irmã Aline Jara, que está aqui presente, no dia 13 de 3 de 2022. No dia 16 de 4 de 2022, nós tivemos uma missão muito importante evangelística no Cerro 21, aí no Paraguai. No dia 6 de 11 de 2022, nós começamos uma oficina de evangelismo, que é para a gente estudar mais e mais essa mensagem de forma bem detalhada. A gente começou essa oficina de evangelismo na casa da irmã Aline também. Bom, isso aqui nada mais é do que apenas uma prestação de conta aos irmãos que estão aqui, para vocês saberem um pouquinho do que nós estamos fazendo e trabalhando. Nós temos algo à frente, nós queremos seguir pregando o Evangelho, seguir pregando a mensagem de salvação, a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E para que nós possamos ter um suporte para isso, nós conversamos com o nosso pastor Josué Meninel, ele é o diretor do nosso seminário. O seminário que eu e o André estamos fazendo. E ele vai vir aqui em abril para poder estar conhecendo o trabalho aqui na cidade, para estar nos ajudando, nos dando orientações, estar conhecendo mais sobre o nosso trabalho para estar nos dando suporte. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse pastor, ele se chama Josué Meninel e ele faz parte da Igreja Batista de Francisco Morato. Você pode achar em qualquer mídia social. Ele vai estar aqui em abril e nós então estaremos convidando vocês novamente para estarem com a gente, conhecendo ele, ouvindo uma palavra que ele trará para nós. Nós, por enquanto, estamos fazendo os cultos, as reuniões na casa do irmão André, né, na garagem dele. Nós estamos orando para a gente alugar um salão, para a gente estar melhor atendendo a população, atendendo as pessoas que querem ouvir o Evangelho, que querem seguir a vida com Cristo, que querem ouvir a palavra. E todos estamos convidados. Nós continuamos tendo os cultos todos os domingos às 19 horas. Nós temos oficinas de evangelismo no domingo às 16 horas, inclusive, se Deus permitir, se não chover. Nós estaremos aqui hoje à tardezinha, por volta das 4, 5 horas, estaremos falando aqui um pouco mais sobre a mensagem do Evangelho de forma bem detalhada. Aos domingos nós temos escola dominical às 9 horas da manhã e às quartas-feiras nós temos cultos de oração às 19 horas. A nossa igreja se chama Igreja Batista Reformada da Graça de Arão Moreira. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de nós, que você possa ficar à vontade aqui hoje, que a gente possa se alimentar junto, durante a manhã, durante o almoço. Quem quiser aproveitar a piscina, fica à vontade, é para todo mundo. Aí as meninas vão para a cabeça. Gente, eu gostaria também de mais uma vez estar chamando vocês. Vamos orar, vamos agradecer o Senhor para a glória de Deus. Deus, eu te louvo, te agradeço, Pai, por este momento aqui, este momento memorável, Senhor, que estamos aqui, reunidos em torno da sua santa palavra, em comemoração, ó Deus, ao ano dos nossos trabalhos aqui no Moreira. Eu peço a Ti, Deus, que abençoe a cada um que está aqui neste momento, que o Senhor possa, ó Deus, reter esta mensagem do Evangelho em seus corações, que o Senhor possa estar trazendo certeza de salvação àqueles a quem, Pai, deram o primeiro passo que ouvir esta mensagem com fé. Que o Senhor possa ajudar, ó Deus, aqueles que têm dúvida, que ainda não têm fé, que não têm certeza desta mensagem, mas que o Senhor possa estar abençoando. Deus, eu peço a Ti também que nos abençoe como igreja, possamos seguir os nossos trabalhos neste próximo ano, trazendo muita glória para Ti, trazendo muita pregação do Evangelho, muito louvor ao Seu santo nome, porque Tu és o Eu peço a Ti que abençoe esse dia. Se possível, Deus, nós sabemos
precisamos de chuva. Manda esta chuva, ó Deus, para as lavouras, porque toda esta cidade depende, ó Deus, da agricultura. E também, ó Pai, se possível, mesmo assim, permita que nós possamos se divertir, Senhor, nesta tarde. Se assim for da sua vontade, em nome de Jesus, ó Deus. Amém.